Trago atualizações sobre as negociações entre Corinthians e Paul Pogba. Sim, elas existem e o Timão está em busca de dinheiro. Atualizações, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Corinthians e Paul Pogba. Sim, as negociações existem. Desde o início da semana, o assunto Pogba se tornou uma realidade no Corinthians porque o Pogba começou a cavar. Contei para vocês no vídeo dessa quinta-feira que o Augusto Melo autorizou que representantes do Corinthians entrassem em contato com o staff do jogador. Esse contato aconteceu e o Pogba já disse quanto pretende receber para se tornar reforço alvinegro. Em que compasso da negociação a coisa anda? O Corinthians está em busca de parceiros para pagar o salário, sozinho o Corinthians é incapaz. Nicola, será que a Esportes da Sorte não poderia ajudar? A informação que eu tenho é de que até esse momento o patrocinador Master optou por não participar dessa grana. Afinal de contas já paga 80% dos salários do Memphis Depay, algo na casa de 2 milhões de reais, e recentemente também ajudou antecipando um dinheiro para a compra do goleiro Hugo Souza. Uma das alternativas do Corinthians em busca de parceiros seria consultar a LFU, a Liga Forte União, aquele grupo de clubes que se juntou para vender direitos de transmissão. A estratégia do Corinthians para convencer a LFU de fazer esse negócio seria algo como, olha, a gente concorre com a Libra de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, entre outros. Se vocês nos ajudarem a trazer o Pogba, isso pode reverter em mais audiência para o grupo. Resta saber como é que os outros times da LFU pensam sobre essa possibilidade. Timão quer o Pogba. Pogba topa jogar no Corinthians, mas há uma incompatibilidade financeira importante nesse momento. Não consegui descobrir o valor que pede o Pogba, mas certamente parecido com os 4 milhões e 100 mil reais por mês a que tinha direito nos tempos de Juventus. Só para completar sobre o Timão, contar que a dívida da Arena caiu depois de juntar 30 milhões de reais na vaquinha. A Gaviões, que é a organizadora desse evento, tem feito os aportes, os pagamentos, e a dívida que era de 710 milhões de reais, hoje já está em 659 milhões. A saideira sobre o Timão, André Carrilho estendeu seu contrato. O vínculo que se encerrava em junho de 2025 foi prorrogado por mais um ano. Boa noite, Nicola. E as novidades do Timão? Alguma contratação? Gilva, você não deve esperar por muitos reforços para o ano que vem, tá? O Corinthians vai melhorar o seu nível, vai trazer um zagueiro, e existe um zagueiro, e existem algumas negociações. Deixa eu contar mais uma. Eu disse há coisa de, sei lá, umas 3 semanas, que o Fabinho Soldado gostaria de contar com o Davi Luiz do Flamengo, né? E aí eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha com o Davi Luiz, para falar, e aí? O que vocês vão fazer com o Davi Luiz, né? Aí ele confirmou que o Vasco sondou o Davi Luiz, que o Corinthians segue interessado, mas que o Davi Luiz vai esperar. A resposta que veio foi assim: o Felipe Luiz pediu para ele esperar e disse que gostaria de contar com ele em 2025. Então, o Davi Luiz vai esperar por uma posição oficial do Flamengo. O contrato do Davi se encerra em 31 de dezembro, tá? Então, Carlos Leandro quer saber quando é que o Pogba chega. Cara, eu não acredito nessa possibilidade, mas o Pogba tá brincando com o coração do torcedor corintiano. Primeiro ele numa videoconferência conversando com Danilo Gentili e com o Luva de Pedreiro, ele disse que viria de graça para jogar no Corinthians se fosse para atuar ao lado do Memphis, né? Vocês lembram, né? E hoje o Pogba postou nas suas redes sociais Pogba aqui, ó. Pogba. Ele postou treinando com uma camisa da seleção. Primeiro que ele repostou aqui a conversa do... Aí, ó. Primeiro ele repostou a conversa, que surgiu toda a especulação, e depois ele fez essa postagem aqui, ó. Treinando com uma camisa do Brasil, não sei se vocês conseguem ver, e a legenda é loading, como se fosse carregando. Cara, o Pogba tá brincando com o coração do torcedor. Vamos às informações do Corinthians, e só se fala no Pogba. Desde quarta-feira à noite, quando o Pogba, através de um telefonema, participou do programa do Danilo Gentili, o De Noite, no SBT, junto com o Luva de Pedreiro, que é um influenciador digital. O Luva de Pedreiro ligou para o Pogba, e o Pogba disse que jogaria no Corinthians até de graça. Para jogar ao lado do Memphis, ele jogaria até de graça. Eu tenho o vídeo, a gente mostrou o vídeo no último vídeo que fizemos aqui, nós mostramos o vídeo. Eu vou mostrar de novo como é que foi, para quem não viu, né? Porque foi a partir disso que começou toda a fumaça em relação ao Pogba. Olha aí o Danilo Gentili e veja só o que aconteceu.
Todos os jogadores, qual foi o mais gente boa? Rapaz, um cara gente boa mesmo, Pogba, fala a Você verdade. foi na casa dele? Fiquei 3 dias lá, pô. E ele tratou bem? Muito. O que você comeu lá? Rapaz, eu mandei pegar aqueles latinhas de feijão lá, que não rola lá. Latinha de feijão? Comida doida lá, eu passei uma fome da peste. Você troca ideia com ele? Conversa, de vez em quando eu ligo pra ele Você lá. tem ele no celular? Tenho. Liga pra ele aí, vamos ver. Vamos ver se eu atender. Será que ele vai atender? Olha, Pogba, papai! Olá, como vai? Crescer, papai! Tá ligado? Aí tá do jeitinho, pai? Hi, man. How are you? Tudo bem? Tudo, olha, fala meu, pô, tudo Ah, bem. tô dizendo, Tudo pô. bem, irmão. Olha, vem jogar no Corinthians, viu? Eu pago. Quanto você Mas quer? é pai, ó. Quanto você quer pra vir jogar no Corinthians? Nada, perro. Zero? Ele vai vir de graça, obrigado. Vem pro Brasil, tem muita puta aqui, você vai adorar. Pois é, acontece o seguinte, é evidente que o Pogba não jogaria de graça pelo Corinthians, né? Se ele jogasse no Corinthians, ou se ele vir a jogar no Corinthians, ele vai jogar ganhando um poupudo salário, e alguém vai ter que pagar este salário astronômico para um dos maiores astros do futebol internacional. Acontece que o Pogba não joga há 18 meses, ele está suspenso por causa de um doping, né? Ele caiu no exame antidoping, por causa da substância testosterona, e foi julgado e está suspenso por 18 meses, que ele não joga futebol, ou seja, mais de ano que ele não joga futebol. E vai estar liberado para jogar futebol a partir de março do ano que vem. Ele vai poder jogar futebol. A suspensão dele foi reduzida para 18 meses. Com isso, ele poderá voltar a treinar a partir de janeiro e estará livre para entrar em campo novamente em março. Recentemente, o Pogba e a Juventus de Turim encerraram um contrato que era válido até o meio de 2026. Profissionalmente, o Pogba jogou pela Juventus de Turim e jogou também pela equipe do Manchester United da Itália. O Pogba testou positivo, então, para testosterona em setembro do ano passado, em exame antidoping realizado após um jogo contra a Udinese, pelo campeonato italiano, pela primeira rodada do campeonato italiano. Então, desde setembro do ano passado, ele não joga. A substância é proibida pela Agência Mundial Antidoping. Então, faz muito tempo que ele não joga futebol. Sem contar que ele tem, na carreira, contusões recentes. Nos últimos 2 anos, ele jogou apenas 12 vezes. Teve apenas 2 jogos nos últimos 2 anos, por causa de contusões e também por causa de questão de exame antidoping. Tudo isso tem que ser levado em consideração se houver realmente o interesse do Corinthians em contratar o Pogba. É bom que se diga o seguinte, o Corinthians tem interesse em contratar mais um jogador midiático, mais um jogador que faça fumaça, assim como é o exemplo do Memphis Depay, porque deu muito certo a contratação do Memphis, né? Só que o Memphis é diferente do caso do Pogba. O Memphis não jogava só há 3 meses, estava há 3 meses sem jogar futebol. Não há quase 2 anos sem jogar futebol, né? O Memphis estava quase 3 meses sem jogar futebol, demorou um pouquinho para ele readquirir o condicionamento físico. Assim que readquiriu o condicionamento físico, foi um sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Rapidamente, ele obteve sucesso jogando com a camisa do Corinthians. Com o Pogba, provavelmente seria diferente. Mas o Corinthians tem o interesse em contratar um jogador midiático, mais um jogador midiático. Para isso, ele conta com o apoio da Esportes da Sorte, que é a empresa patrocinadora do Corinthians, a empresa que patrocina o Corinthians, o Master do Corinthians. Ela tem o interesse em contratar este jogador. Ela gostou da experiência com o Memphis e o Corinthians quer contratar um jogador nesse nível, nesse naipe, né? No mesmo naipe do Memphis Depay. Tanto é que o Corinthians conversou esse ano com o Sérgio Ramos. Teve uma conversa com o Sérgio Ramos, o zagueiro de 38 anos, que teve carreira vitoriosa, super vitoriosa no Real Madrid e também carreira vitoriosa na seleção da Espanha. O Sérgio Ramos quase veio jogar no Corinthians, ainda não está totalmente descartada a possibilidade da contratação do Sérgio Ramos, mas a negociação acabou não evoluindo para a contratação do Sérgio Ramos. Agora, a informação que eu tenho é que o Corinthians não tem interesse na contratação do Pogba. O Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Entende que o Corinthians entende que o meio de campo está bem servido de jogadores e considera o investimento um risco alto pelo período de inatividade do Pogba e pelos casos extracampo, né? Ele teve aí alguns casos de indisciplina fora de campo e também muito tempo longe do clube, muito tempo longe do futebol. Então o Corinthians, neste momento, não tem interesse na contratação do Pogba. Embora tenha feito fumaça dentro do Parque São Jorge, essa história aí dele ter dito que jogaria no Corinthians até de graça, teve muita gente que se empolgou. O próprio presidente do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a se empolgar, chegou a gostar da ideia, mas foi logo demovido pelo departamento de futebol, porque teria que convencer o departamento de futebol a contratar esse jogador. Foi como na época do Balotelli. O Corinthians chegou a se interessar na contratação do Balotelli, né? O próprio Augusto Melo chegou a se interessar na contratação do Balotelli, mas foi demovido da ideia pelo departamento de futebol. O Fabinho Soldado, o próprio Ramon Dias, que disseram, não, o Balotelli aqui não vai ter condições de jogar com a camisa do Corinthians. E aí convenceram o Augusto Melo. O Augusto Melo até se empolgou com a história do Pogba, mas o Fabinho Soldado e o Ramon Dias entendem que Pogba, pelo tempo que ele está fora de jogo, pelo tempo que ele está sem jogar futebol, não seria uma boa contratação para o Corinthians. Agora, essas coisas mudam muito no futebol, né? Neste momento não há o interesse do Corinthians na contratação do Pogba, mas isso pode mudar com o decorrer do tempo. Então, por enquanto, meus amigos, é apenas sonho, né? Lembrando que, mais uma vez, o Corinthians tem a possibilidade de contar com a ajuda financeira da Esportes da Sorte, patrocinadora master do clube, na contratação de novos jogadores, né? A empresa ela paga 80% dos salários do Memphis Depay.
e ajudou o Corinthians recentemente a contratar o Hugo Souza, em definitivo, do Flamengo. Então é uma empresa parceira do Corinthians e está a fim de ajudar o Corinthians a contratar jogadores. Mas o Corinthians, na janela de transferências, ele quer contratação de 4 reforços pontuais. Um jogador para defesa, um zagueiro, um lateral esquerdo, um meio-campo e um atacante. São setores com lacunas identificadas, mas não na posição do Pogba. Ali como segundo volante, o Corinthians entende que já tem jogadores suficientes para esta posição. É isso, meus amigos. Então, por enquanto, é sonho, é devaneio, né? Sonhar não custa nada, mas eu tenho que passar aqui a real para vocês, se realmente é verdade ou não é verdade. Cada um com a sua fonte, cada um acredita naquilo que quiser, mas eu tenho a informação de que o Corinthians não tem interesse na contratação do Pogba nesse momento. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Claro que a gente tá falando do Coringão. E para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, chega aqui deixando o seu like, se inscreve no canal, ativa aqui também o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante quando você faz todos esses pequenos detalhes, que você se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, dá like no vídeo, compartilha, e isso torna o trabalho da gente cada vez mais gratificante, e ele vai trazer mais pessoas que não conseguiram até o momento assistir as informações do Coringão ficarem atenadas aí sobre tudo que está acontecendo no dia a dia dos bastidores, envolvendo finanças, repercussões de mercado, especulações, contratações, enfim, o dia a dia 100% do Timão. Então é importante que você faça aí a sua parte, colabore com a gente neste canal, porque você é dono do canal. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Segue pra mais.